Olá, meninos e meninas! A glicose é o principal carboidrato utilizado pelas nossas células para gerar energia. A energia que as células precisam e que ela própria produz é formada na molécula de ATP, adenosina trifosfato. Para que seja formado o ATP, a célula pega a glicose e realiza diversas reações químicas até chegar na produção dessa molécula energética, para que a célula possa usar essa molécula para realizar as suas atividades. A glicose chega até a adenosina trifosfato por meio de reações de oxidação e redução diversas. Então, a glicose vai sendo oxidada em diversos outros compostos através da ação enzimática até a obtenção do ATP. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica e química orgânica, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nesta segunda aula a respeito dos álcoois, fenóis e éteres, hoje nós vamos dar um enfoque aqui em algumas reações envolvendo a função álcool. É isso mesmo. Nós já vimos alguns mecanismos de reação, algumas reações envolvendo os alcenos, os alcinos, os aletos orgânicos. Aqui nós vamos continuar as reações orgânicas, dando continuidade a partir dos álcoois. Então, na primeira aula desse tema, nós reconhecemos as funções orgânicas, denominamos, e demos a nomenclatura respeitando as regrinhas da IUPAC e discutimos as propriedades físicas dessas três funções orgânicas. Hoje, nós vamos discutir as reações por trás da função álcool. Tudo bem? Antes de começar a aula, eu já queria pedir para vocês, se essa aula chegou até você e está te ajudando de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender aqui são as reações de oxidação e redução que os álcoois participam. Entender reação de oxidação e redução não é um tema muito simples, nem para vocês alunos, nem para nós professores. Mas eu vou tentar explicar para vocês, para que vocês possam entender de uma vez por todas o que significa de fato essas reações. Bom, olha só, por que a gente estuda a oxidação junto da redução? Porque sempre que uma molécula oxida, sempre que um composto oxida, alguém está reduzindo. A reação acontece dependente da outra. Então, o que significa, do ponto de vista da química inorgânica, a oxidação? A oxidação é a perda de elétrons. É isso mesmo. Os metais, quando perdem elétrons, eles estão oxidando. E outra molécula está recebendo esses elétrons que os metais perdem. As moléculas que estão recebendo os elétrons, elas reduzem. E por que desse nome? Porque o elétron tem carga negativa. E de um átomo para outro, a gente tem transferência apenas de elétrons. Então, vamos aos poucos. O elétron tem carga negativa. Se uma molécula perde elétrons, ele está perdendo carga negativa, ficando com excesso de carga positiva referente ao próton que fica preso no núcleo. A molécula que recebeu elétrons ganhou carga negativa, por isso essa molécula reduziu, ela ficou com excesso de carga negativa, ficou com excesso de menos. É isso mesmo. Então, reação de oxidação e redução é perda, ou transferência de elétrons. Sempre que um átomo transfere elétrons, algum outro átomo ou composto precisa receber esses elétrons. E aqui na química orgânica, que é o nosso assunto de interesse, não é diferente. Só que na química orgânica a gente criou uma regrinha para facilitar o entendimento, porque na química orgânica nós temos, na maioria das vezes,
ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. Então, enxergar aí a perda, né, ou o ganho de elétrons é uma tarefa um pouco mais complexa. Então, como que a gente percebe reações de oxidação e redução acontecendo nas moléculas orgânicas? Vamos às regrinhas. Primeira coisa, quando uma molécula ganha oxigênio, ela está oxidando. Então, ganhou oxigênio, ela está oxidando. Tudo bem? De onde veio esse oxigênio? De alguma outra molécula. E essa molécula que doou o oxigênio, ela reduziu, porque ela perdeu o oxigênio e ganhou os elétrons. Então, veja bem, oxidação é quando uma molécula orgânica ganha oxigênio. E quando ela perde oxigênio, ela está reduzindo. Tudo bem? E a segunda regra é quando ela tem troca de hidrogênios. E agora, para hidrogênios, inverte o raciocínio. A molécula que ganha hidrogênios, ela está reduzindo. Ela está ficando com excesso de carga negativa. Moléculas que perdem hidrogênio, elas estão oxidando. É isso mesmo, tudo bem? Olha só, ganhou oxigênio, oxidou. Perdeu oxigênio, reduziu. Tudo bem? Ganhou hidrogênio, reduziu. Perdeu hidrogênio, oxidou. Vamos aos exemplos aqui para os álcoois. Olha só. Aqui nós temos um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Antes de explicar a reação de oxidação e redução, vamos relembrar o que significa isso. O carbono, ele pode fazer até 4 ligações para completar o octeto. Quando esse carbono está ligado a apenas mais um carbono, ele é dito carbono primário. Quando esse carbono está ligado a outros 2 carbonos, ele é dito carbono secundário. E quando esse carbono está ligado a 3 carbonos, ele é dito carbono terciário. E aí vamos ver aqui no caso desse álcool. Álcool é a função orgânica que tem uma hidroxila ligada a um carbono tetraédrico. Se vocês não entendem o que eu estou dizendo, voltem na primeira aula de álcoois para que vocês possam entender aqui e seguir no caminho dessas aulas. Tudo bem? Reparem que esse carbono da hidroxila, né, ele está ligado a 2 hidrogênios e a um grupo radical. Toda vez que a gente representa em química orgânica esse grupo radical, significa que ali tem um carbono. Pode ser um grupo metil, pode ser um grupo etil, pode ser um grupo propil, tudo bem? Imaginem que aqui tem um CH3, por exemplo. Seria, nesse caso aqui, o etanol, o álcool que nós encontramos nas bebidas alcoólicas. O álcool que está presente aí nos álcoois em gel, que são muito utilizados atualmente. Tudo bem? Então, álcool primário é aquele álcool que tem a hidroxila ligada a um carbono primário. Álcool secundário é aquela hidroxila que está ligada a um carbono secundário. Veja que esse carbono tem apenas um hidrogênio ligado diretamente a ele e 2 grupos radicais, ou seja, 2 cadeias carbônicas. Enquanto que um álcool terciário, ele tem a hidroxila ligada a um carbono tetraédrico. Entretanto, esse carbono tetraédrico ele está ligado a 3 radicais. Veja, 1, 2, 3. A 3 cadeias carbônicas. Então, nesse caso de álcool terciário, não existe nenhum hidrogênio ligado diretamente ao carbono da hidroxila. Essa informação é extremamente importante para a gente entender esses processos de oxidação e redução, ok? Vamos lá. Vamos pegar o raciocínio do que eu disse. Quando uma molécula ganha oxigênio, ela oxida. E a outra forma de uma molécula orgânica oxidar é perder hidrogênio. Então, ou ela ganha oxigênio, ou ela perde hidrogênio. Nesses 2 casos, a molécula está oxidando. Quando ela perde oxigênio ou ganha hidrogênio, ela está reduzindo. Então,
para reduzir aí numa molécula orgânica, ela precisa perder oxigênio ou ganhar hidrogênio. Vamos ver o que está acontecendo com esse álcool primário aqui, ó, da esquerda para a direita. Reparem que da esquerda para a direita, o número de oxigênios permanece idêntico. Ó, tinha 1 e aqui continua com 1. Mas reparem que perdeu um desses dois hidrogênios aqui, olha só, ficou apenas com 1, e perdeu o hidrogênio da hidroxila, formando um C-O, que nós já vimos e já entendemos que se trata da carbonila. Reparem, teve a perda de 2 hidrogênios. Se perdeu 2 hidrogênios, essa molécula está oxidando. Então, o álcool primário, quando oxida, ele se transforma no aldeído correspondente. Nós vimos essa reação na primeira aula de álcoois. Se esse composto for o etanol, por exemplo, o aldeído que ele origina é o acetaldeído, que é a molécula responsável por causar a ressaca em pessoas que ingerem bebida alcoólica. Então, de álcool primário para aldeído, teve um processo de oxidação. Só que essa oxidação ela é tão forte, ela é tão rápida, que o aldeído continua oxidando até o ácido carboxílico correspondente. Veja bem, desse composto para cá, ó, teve o ganho de um oxigênio. Então, olha só, aqui tinha um oxigênio, aqui apareceram 2 agora. Tanto quando ganha oxigênio, quando perde hidrogênio, a molécula está oxidando. Então, da esquerda para a direita, o álcool primário, ele oxida. Ele passa de álcool para aldeído e de aldeído para ácido carboxílico. Todos aldeídos e ácidos carboxílicos correspondentes. Como assim? Se for o etanol aqui, vai formar o acetaldeído. E o acetaldeído vai formar o ácido etanóico, que é conhecido como vinagre. Tudo bem? E da direita para a esquerda acontece o processo de redução. O que é a redução aqui em química orgânica? Ou é a perda de oxigênio ou é o ganho de hidrogênios. Então veja bem, do ácido carboxílico aqui, ó, para aldeído, teve a perda de um oxigênio. Perdeu o oxigênio, a molécula reduziu. Reparem que a setinha de cima para a direita está acontecendo a oxidação e a setinha de baixo para a esquerda está acontecendo redução. Quando a gente forma o aldeído e continua reduzindo essa molécula, reparem que do aldeído para o álcool primário, ele ganha 2 hidrogênios, ó, ganhou esse hidrogênio e esse. Então, houve aqui um processo de redução. Tudo bem? Então, álcoois primários, devido à presença desses 2 hidrogênios, conseguem oxidar até aldeído e o aldeído oxida até ácido carboxílico. Isso aqui acontece dentro do nosso corpo quando a gente ingere bebida alcoólica, por exemplo. Tudo bem? Já o álcool secundário, ele só tem um hidrogênio no carbono, porque esse carbono é um carbono secundário. Então, ele só consegue perder esse hidrogênio. E aí, quando isso ocorre, ele vai sofrer um processo de oxidação até a cetona correspondente. Se esse álcool aqui, por exemplo, ó, tiver 1, 2, 3 carbonos, que é o propanol, ele vai sofrer oxidação até a acetona, que é a cetona mais simples que nós temos. Mas reparem que de cetona, ele não consegue oxidar até ácido carboxílico, porque não tem mais hidrogênios para serem perdidos. Então, quando chega na cetona, no caso de álcool secundário, ele não consegue oxidar mais. E aí, essa reação não ocorre. Então, a única forma de oxidação para os álcoois secundários é até cetona. Tudo bem? E as cetonas conseguem sofrer redução até álcool secundário se ela ganhar hidrogênio. Olha só, ganhou hidrogênio, reduziu. Então, aqui está acontecendo um processo inverso de cetona para álcool secundário. Já os álcoois terciários, reparem que no carbono da hidroxila não é encontrado nenhum hidrogênio ligado a esse carbono de forma direta, porque todos os ligantes desse carbono são cadeias carbônicas. Então aqui pode ser um CH3,
um CH3 e um CH3. Não importa, sempre vai ter um carbono aqui. Como não existem hidrogênios para serem perdidos, o álcool terciário não sofre processo de oxidação e nem de redução, né? Nesse caso aqui, porque ele não tem hidrogênios para serem perdidos. Então, a oxidação para álcool terciário não ocorre. Tudo bem? Bom, olha só, eu disse para vocês desde o início que eu tento fazer o gancho entre a bioquímica com a química orgânica. Onde está o gancho para essas reações de oxidação para a bioquímica? Nós estudamos em bioquímica que nós temos a presença de açúcares redutores. O que são açúcares redutores? A glicose é um exemplo. A glicose ela consegue sofrer oxidação, causando a redução de alguém. E isso acontece dentro das nossas células, eu falei na introdução. Por processo enzimático, a glicose vai sofrendo oxidação em várias reações sucessivas, que nós estudamos no metabolismo, e essas reações sucessivas convertem a glicose no final em ATP. Esse processo de oxidação sempre está reduzindo moléculas que reagem com essas moléculas, com esses derivados da glicose. A glicose, pessoal, é um aldeído. Ela é um carboidrato que possui várias hidroxilas e possui como função orgânica principal um aldeído. Então, a glicose sofre oxidação até o ácido carboxílico correspondente. E quando ela é convertida, né, a glicose é convertida no ácido carboxílico correspondente, ela causa a redução de alguém. Por isso ela é chamada de açúcar redutor, que eu expliquei esse assunto lá em bioquímica. Então, o conhecimento de reações de oxidação e redução para moléculas orgânicas ajuda a gente a entender os açúcares redutores em bioquímica. Esse assunto é muito cobrado, porque a glicose é um composto que possui aldeído e, consequentemente, sofre reações de oxidação constantemente, inclusive dentro das nossas células. Tudo bem? Bom, e em laboratório, se eu quero fazer reação de oxidação e redução envolvendo moléculas orgânicas, envolvendo os álcoois, o que eu posso fazer? Agentes oxidantes muito utilizados. O dicromato de potássio, junto com o ácido sulfúrico, e o permanganato de potássio, junto com o ácido sulfúrico. O que esses compostos que são oxidantes têm em comum? O excesso de oxigênio. Veja bem, o dicromato de potássio tem 7 oxigênios e o permanganato de potássio tem 4 oxigênios. Esses oxigênios são transferidos para as moléculas que vão sofrer oxidação. Então, veja bem, se eu tenho um álcool aqui e eu oxido ele até aldeído, o aldeído pode conseguir os oxigênios para ser oxidado até ácido carboxílico desses reagentes oxidantes. Numa reação de oxidação e redução, sempre que alguma molécula oxida, outra reduz. Sempre que uma perde elétrons, outra está ganhando elétrons. E os agentes redutores, né, os mais comuns utilizados em laboratório, é o hidreto de boro e sódio e o hidreto de alumínio e lítio. O que esses dois compostos têm em comum? A presença de 4 hidrogênios em cada um deles. Então, eles doam esses hidrogênios para outros compostos. Os compostos que recebem esses hidrogênios, desses agentes redutores, eles vão estar reduzindo. Então, se eu tenho aqui uma cetona, e a cetona reage, por exemplo, com o hidreto de boro e sódio, e ganha hidrogênio do hidreto de boro e sódio, ela se transforma no álcool secundário correspondente. Então, são agentes oxidantes e agentes redutores. Não precisa decorar isso aqui, é só uma informação para vocês entenderem os tipos de agentes oxidantes e redutores que podem aparecer. O que eles têm em comum que facilita o entendimento? Os agentes oxidantes geralmente vão ter oxigênio em excesso, enquanto que os agentes redutores vão ter hidrogênios em excesso, porque isso vai causar aí a oxidação e a redução, respectivamente. Tudo bem?
E aqui nós vamos discutir uma reação química que acontece para os álcoois, que leva à formação de haletos orgânicos. Então, os haletos de alquila ou haletos orgânicos podem ser obtidos, podem ser formados a partir da reação de álcoois com ácidos. Então, veja bem, aqui, ó, hidroxila ligada a uma cadeia carbônica. Se esse carbono for um carbono tetraédrico, aqui nós temos a função álcool. E esse HX representa um ácido, né? Esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ácido, e esse X representa um halogênio. Exemplos de halogênio que reagem por essa reação: o cloreto, né? O cloro, o bromo e o iodo. Tudo bem? Se eu reajo um álcool com esse ácido contendo o halogênio, eu vou levar à formação de um haleto orgânico. Reparem que o X é um halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Então, esse esqueminha aqui genérico mostra a reação de um álcool com um ácido, formando, né, ou levando à formação de um haleto orgânico e a liberação de água como grupo abandonador. Essa reação é uma reação de substituição nucleofílica, que nós já estudamos e já entendemos o mecanismo. Aqui nós vamos utilizar esse conhecimento que nós já obtivemos para entender a reação dos álcoois, levando à formação dos haletos. Tudo bem? Bom, se nós tivermos a presença de um álcool terciário, vai acontecer substituição nucleofílica unimolecular. Se nós tivermos um álcool primário, vai acontecer uma substituição nucleofílica bimolecular. Eu já expliquei, mas vamos relembrar o conceito. A substituição nucleofílica unimolecular, ela acontece em duas etapas e existe a formação de carbocátion. A substituição nucleofílica bimolecular, ela acontece em uma única etapa e não leva à formação do carbocátion. Tudo bem? Vamos entender aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de álcool terciário. É um álcool, né, que o carbono da hidroxila está ligado a outros 3 carbonos que eu estou representando por R. R de radical, radical representa uma cadeia carbônica, ok? Esse álcool terciário vai reagir com ácido clorídrico aqui como exemplo. Ó. Então, é o ácido que está reagindo com o álcool. O oxigênio, ele faz 2 ligações e tem 2 pares de elétrons livres. Esse par de elétrons livres dele aqui, por exemplo, ó, nesses 2 elétrons livres, pode atacar esse hidrogênio e fazer uma nova ligação química. Eu representei ela de rosa para ficar parecido com a cor do par de elétrons. E aí formou uma nova ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. E o cloro saiu na forma do íon cloreto, com os 2 pares, os 2 elétrons que estavam presentes aqui na ligação, vindo para cima dele. Portanto, o cloro fica como íon cloreto com carga negativa, enquanto que o oxigênio fica com uma carga positiva aqui, ó. Reparem que se esse grupo aqui, ó, sair da molécula, é formada a molécula de água. Então, olha só, esses 2 elétrons da ligação entre o carbono e o oxigênio se desfazem, essa ligação se desfaz, com os 2 elétrons vindo para cima do oxigênio. E aí nós temos a formação da molécula de água. Reparem que esses 2 elétrons que estavam aqui, ó, eles apareceram aqui. Formei a molécula de água que é estável, que é um grupo abandonador. E isso levou à formação de um carbocátion. Só que é um carbocátion terciário, e carbocátions terciários nós já entendemos e estudamos, que são carbocátions mais estáveis. Formou um carbono com carga positiva, mas esses carbonos vizinhos aqui, ó, contribuem diminuindo essa carga positiva. Por isso esse carbocátion terciário consegue ser formado. Por isso que tem 2 etapas. A substituição nucleofílica unimolecular acontece em 2 etapas. A primeira é a formação do carbocátion e a segunda é o ataque nucleofílico feito nesse caso pelo íon cloreto. Repare que o par de elétrons dele aqui, ó, ataca o carbono, formando uma nova ligação química entre o carbono e o cloro agora. E aí essa molécula se estabiliza, ela fica neutra,
e a água também, que é neutra, sai como grupo abandonador. Ela já tinha sido formada aqui, eu só estou representando ela aqui novamente. E eu levei a formação de um haleto orgânico. Relembrando, haleto orgânico é quando eu tenho a presença de um halogênio, que é um átomo da família 7A, inserido em uma cadeia carbônica contendo apenas carbonos e hidrogênios. Tudo bem? Então eu formo um haleto correspondente. Se esse álcool aqui for o álcool terc-butílico, por exemplo, né, que é o álcool terciário com 3 grupos metil ligados aqui, eu vou formar o haleto terc-butila ou cloreto de terc-butila, ok? Quando eu tenho o álcool primário, o que é um álcool primário? A hidroxila do carbono está ligada em um carbono primário. Então, esse carbono tem apenas um radical, apenas uma cadeia carbônica, e os outros 2 ligantes são hidrogênios. Nesse caso, iria levar à formação de um carbocátion primário. E carbocátion primário é instável demais, não é formado. Então, olha só o que acontece, o procedimento é o mesmo. Ó. O par de elétrons do oxigênio da hidroxila ataca o hidrogênio ácido do ácido clorídrico e os 2 elétrons que estavam ligados aqui nessa ligação rompem para cima do cloro. Eu levo então a formação desse intermediário, que tem o oxigênio com uma carga positiva, e levo de novo a formação do íon cloreto, porque os 2 elétrons da ligação vieram para cima do cloro, que formou o íon cloreto. Aqui levaria a formação, né, ou a liberação da molécula de água, igual aconteceu aqui em cima. Só que se a água sai primeiro, leva à formação de um carbocátion primário, e esse carbocátion é instável. Para que isso não aconteça, a reação acontece em uma única etapa, ou seja, o íon cloreto usa um dos seus pares de elétrons livres para atacar o carbono, e ao mesmo tempo que o íon cloreto ataca o carbono, aí sim a molécula de água sai. Esses 2 elétrons se rompem, nessa ligação se rompe, com o par de elétrons vindo para cima do oxigênio. Então, ao mesmo tempo que o cloro se liga no carbono, nós temos a liberação da molécula de água, que é neutra, que sai como grupo abandonador. Então, aqui aconteceu em 2 etapas, porque levou à formação do carbocátion. Aqui aconteceu em uma única etapa, porque o ataque do nucleófilo, o ataque do íon cloreto, acontece ao mesmo tempo que a saída do grupo abandonador. Lembrando que nucleófilo é aquele composto que possui par de elétrons livres para fazer o ataque nucleofílico. Tudo bem? E aí a gente leva a formação do haleto correspondente. Se esse álcool aqui for o etanol, por exemplo, né, esse aqui for um grupo CH3, seria o álcool conhecido como etanol. E aí nós vamos levar a produção, né, ou a formação do cloreto de butila, tá? De etila, desculpa. Cloreto de etila, porque et é indicativo de 2 carbonos. Seria cloreto de butila se tivesse a presença de 4 carbonos. Mas aí aqui, ao invés de ser o etanol, precisaria ser o butanol. Tudo bem? Eu pensei em um exemplo aqui na hora da aula e acabei dizendo butanol ao invés de etanol. Combinado? Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa aula, que faça sentido para vocês e que ajude vocês a entender de uma vez por todas as reações de oxidação e redução, principalmente em química orgânica, e as reações de álcoois, levando à formação de haletos orgânicos. Tudo bem? Bom, os álcoois secundários que existem, e eu dei exemplo aqui, eles podem se comportar tanto como terciário ou como primário. Então, vai levar a reação mista. Eles podem acontecer tanto por SN1 como por SN2. Vai depender das condições do meio reacional, tá ok? E do impedimento estérico que aquele álcool secundário possui. Mas as reações são exatamente iguais, ok? Com relação à oxidação e redução, vocês viram também que eu não mostrei mecanismo, porque o mecanismo de oxidação e redução, ele leva a vários processos
e há várias rotas metabólicas bastante complexas e não é assunto para este momento aqui da aula. Tudo bem? Eu espero mais uma vez que vocês tenham entendido, que faça sentido e ajude vocês nos estudos, na resolução de exercícios e na continuidade do entendimento e do aprendizado de química orgânica.